Obsessão, Obsession, o novo filme de terror da Blumhouse, estreado agora em maio de 2026. Um filme de terror psicológico envolvendo uma entidade, emoções e relacionamentos. Um filme assustador, desenvolvido pela Blumhouse e lançado nos cinemas agora em maio. Cuidado com o que você deseja, porque o que você deseja pode se realizar, porém, não da maneira como você gostaria. Esse é o tema do filme. Dois jovens adolescentes trabalham em uma loja de conveniência. Porém, o rapaz é apaixonado por sua colega de trabalho e não tem o amor correspondido. A garota é a melhor amiga dele, mas ele queria dar uma bombada nela de vez em quando. E ela não corresponde ao carinho que ele tem por essa moça. Então ele resolve ir numa loja de artigos de umbanda, de artigos de feitiçaria, e ele comprou um gravetinho que vem num plástico, tipo uma madeirinha, um caule de árvore, e você tem que desejar algo e quebrar esse galinho, e daí o seu sonho se realiza. E ele comprou isso para dar de presente para ela. Só que numa carona depois de um restaurante, e ela pega carona com ele e ela está dentro do carro dele. Quando ele deixa ela na frente da casa e ela vai embora, ele fica consternado porque não conseguiu abrir seu coração para ela, porque ele é um covarde. Ele não consegue falar o que sente. E então ele resolve tirar aquele gravetinho do plástico, do papel. Ele faz o seu desejo, que a moça, que eu esqueci o nome, se apaixone por ela para o resto da vida, e ele quebra o cacto. Quando ele quebra o cacto, do nada vem a guria e diz que quer ir para a casa dele para dormir lá. E daí ele acha estranho. E daí a guria começa a ter atitudes totalmente obsessivas com relação a ele. Atitudes terríveis, obsessivas. E ele começa a desconfiar da história. Começa a desconfiar do que aconteceu. Ele começa a desconfiar de que tudo começou depois que ele cortou aquele cactozinho. E a guria fica tão obsessiva que ela fica totalmente paranormal com relação a ele. Uma obsessão doentia que a guria cria por ele. E daí ele fica desesperado com a situação por causa das situações, meus amigos, humilhantes e vexatórias que acontecem no filme. Situações assustadoras, né? E então ele pede ajuda para os seus colegas, porque essa guria que ele tanto queria agora, ele não quer mais, e ele quer que ela desapareça da vida dele. E então o que acontece? Ele vai naquela loja onde comprou aqueles artigos de Umbanda e compra mais um daqueles gravetinhos. Por quê? Porque quando ele ligou para o fabricante do gravetinho, o fabricante do gravetinho falou que o desejo só pode ser desfeito se um deles morrer. E, enfim, cara, o filme é assustador. Então, assim, é um filme que muito divertido, cara, um filme assim que dá risada e ao mesmo tempo te apavora com a obsessão que a guria criou com o cara. E simplesmente por causa que o cara quebrou aquele gravetinho. Então é um filme de entidade. Por quê? Porque o que
aquela guria se tornou, depois que o cara quebrou aquele gravetinho, não era mais a guria em si. Tanto é que às vezes tem sinais no filme de que a verdadeira garota, ela tenta se desfazer disso, mas não é mais ela que está dentro do corpo dela. É alguma entidade que se apossou dela para atender o desejo do cara. E o filme termina de uma maneira assustadora, cara, assustadora. Então, assim, esse é o filme do ano até agora, em 2026, de terror. Um filmaço mesmo, muito legal. Agora, sabe o que é mais impressionante desse filme? É que ele foi feito pela Blumhouse, com atores que não têm nenhum tipo de fama, são pessoas totalmente amadoras, e foi um filme que custou $500 mil. O filme custou $500 mil para fazer. Em 2 semanas de cartaz do cinema já arrecadou $52 milhões. Então, olha só o que aconteceu. É talvez um dos filmes mais bem-sucedidos da história. E com certeza dá para fazer uma franquia desse filme. Dá para fazer uma franquia muito assustadora, como é a franquia Sorria. Porque é uma franquia que promete fazer muitas pessoas se assustarem, cara. Então, assim, esse é o filme do ano de 2026. Obsession. Obsessão. Um filme de terror da Blumhouse que explora os desejos e sonhos das pessoas que podem ser realizados, porém não da maneira como elas gostariam. E então, na verdade, o sonho que ela quis e que se tornou realidade vai virar um inferno na vida dela por causa de uma entidade. Então, esse é o filme que está em cartaz no cinema. E vão, cara, vão aos cinemas assistir esse filme, que ele é assustador. Obsession!